E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-as na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meus amados, o Senhor continua a realizar grande milagre em nossas vidas. Milagre em cima de milagre. Coisa gloriosa, coisa do céu. Veja bem, os filhos dos profetas estavam reunidos por aqui. Estava perto, próximo deles, assentado à sua volta, o profeta Eliseu também. E nessa época estava havendo uma grande fome nessa terra. Eliseu deu continuidade o que Samuel tinha iniciado no que tange a escola de profetas. Glória a Deus. E aí então, responsabilidade também sobre a vida do profeta Eliseu, essa continuação, como também a formação de discípulos. E a Bíblia escreve justamente onde acabamos de ler, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo 38 a 41. É aí. A Bíblia diz: voltando que Eliseu a Gilgal. Ele passou por ali para ver como é que estava a situação, já que havia uma grande fome naquela terra. Ele se preocupou com os profetas, com os filhos dos profetas, com os discípulos ou discípulas, tá? E ali os filhos dos profetas se assentou-se na presença do profeta Eliseu e disse ao seu moço: glória a Deus, põe a panela grande ao lumiar e faz um caldo de ervas. Isso foi uma solicitação do profeta Eliseu para eles, que se assentou à volta dele, para comungar ali das coisas de Deus. E nesse interim, o profeta Eliseu pede para que um deles coloque uma panela no fogo, no grande lume, tá? Para que pudesse ser feito um caldo de ervas, para os filhos dos profetas. Glória a Deus. E aí de repente saiu um moço, ele ouviu, tá? Ele se disponibilizou e foi atrás para apanhar essas ervas, para o propósito que era fazer o caldo. E no caminho ele acha uma parra brava. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Parra brava, meu amado, são frutos venenosos de trepadeira, sabe? Dá-se o nome de coloquíntidas ou colossíntidas. Glória a Deus. É um tipo de uma planta nativa de região desértica, semelhante. Ela se parece, sabe, uma melancia pequena ou uma laranja amarela. Na Bíblia elas são conhecidas por seu sabor extremamente amargos. Então, essa parra brava, que é coloquíntidas, é um tipo de ervas amargosas. E
não para ser degustar, se alimentar da mesma, porque era venenosa, sabe? São conhecidas pelo seu sabor, que é extremamente amargoso na Bíblia, e por causares graves problemas. É a função da parra brava, da coloquíntidas, causar vários problemas digestivos se ingeridas. Em outras palavras, a pessoa que ingere vai passar mal. Não sei se leva à morte, mas vai haver muitas complicações digestivas para quem ingere esse tipo de ervas, esse tipo de planta trepadeira. Glória a Deus. Só que o discípulo que foi apanhar essas ervas, quando ele sai ao campo, ele apanha esse tipo de ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas. Ele veio, cortou na panela do caldo, porque se não conhecia, porque as não conhecia. Ele fez justamente por não conhecer com o que ele estava lidando. E é complicado você mexer com algo que você não conhece. É complicado você se envolver com algo que você não sabe nem o início, nem o meio, nem o fim. É complicado, sabe? Você se misturar-se com outras sem saber qual é o resultado. A Bíblia diz: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Temos que ter cuidado. Ele sai ao campo, ele faz tudo isso. Ele cortou, colocou no caldo, colocou o caldo junto com os outros, com as outras ervas, levou a panela ao lume, ao fogo, para cozinhar esse caldo. E ele fez isso porque ele não conhecia, não era do entendimento dele a respeito dessa planta venenosa. E eu lhe pergunto, até quando você vai mexer, vai se envolver com algo que você não sabe nem o início, nem o meio, nem o final? Até quando você vai se permitir não ter o conhecimento? Até quando você vai ficar na ignorância ou ser ignorante? E hoje está fácil para você pesquisar nas plataformas digitais, na internet, dicionários também, Bíblia, outros livros. Não tem como você ficar enganado, permanecer enganado, viver no engano e enganar. Não tem como. Esse moço fez isso tudo sem conhecer que a parra brava, que a coloquíntidas, era uma erva de vegetação extremamente perigosa, venenosa, e que traria graves problemas digestivos ao ser ingerido. Esse tema aparece no Antigo Testamento, meu santo. Como eu disse, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, no período de grande fome. Enquanto o profeta Eliseu, estava em Gilgal, onde seu discípulo colheu acidentalmente esses frutos silvestres e os colocou em uma panela, como ensopado, para os profetas comerem. Como ensopado, não sei se ensopado era de caça, de ave, não sei, era um tipo de ensopado. E essas ervas estavam no meio, para dar sabor, sabe? Glória a Deus, meu amigo. E eles comem, eles ingerem, porque quem colheu não tinha um discernimento do que era, e como também não passou para os outros que se alimentou junto a ele. Os profetas comeram, degustaram dessa situação. Glória a Deus. Quando perceberam que a comida era tóxica, na verdade eles não chegaram assim, se alimentar a fundo, porque logo de início eles descobrem que a comida era tóxica e que não poderia ser ingerida. E começou a gritar: a morte na panela, o amargor. Eles, quando eles foram saborear, degustar, não sei se alguém chegou a ingerir, mas provou. E começou a gritar: morte na panela. Eliseu jogou farinha no ensopado, tornando-o seguro. Glória a Deus. Aí eu lhe pergunto, como farinha pode extrair veneno de um ensopado e de outras ervas, tudo misturado dentro de uma panela? O moço, ele de boa vontade, ele vai colher
para ajudar a preparar esse guisado, esse ensopado. Ele vai colocar na panela e assim tirar de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: um deles ali comeram, ou vários. Não sei se ingerir grande quantidade, até porque quando eles experimentaram, sentiram logo a morte nos olhos, o amargor. E muitos deles sabiam que eram parras bravas, eram coloquítidas e que eram venenosas. Alguns deles sabiam, mas só se deu conta quando provou. Meu Deus, comendo daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, que era referente ao profeta Eliseu, a morte na panela, e não puderam comer. Olha, se eles provaram, mas não deu continuidade. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. Depois desse episódio da farinha, é que eles vão comer tranquilamente, sossegadamente. Trazei, pois, farinha, Eliseu solicita. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Eu vou dizer a você que não foi o processo da farinha que extraiu a morte, o veneno daquele ensopado, daquelas ervas, com aquele ensopado, com aquele caldo. Não foi propriamente a farinha. A farinha surgiu como um elemento surpresa, e na qual foi direcionado pelo profeta Eliseu. Eliseu era um homem que vivia em oração, profeta, representante de Deus legal por entre dessas terras. E de alguma maneira, de alguma forma, ele ora a Deus e Deus dá algum discernimento a ele. Estratégia, sabedoria. E essa estratégia foi lançar farinha na panela. Glória a Deus. Lançou-se a farinha na panela. Eu posso acreditar que a farinha absorveu toda aquela maldade, todo aquele veneno que havia. Daí então ficou fácil para todo mundo se alimentar, pois o mal já havia fugido da panela. Através da farinha, propriamente não, mas através da fé de um homem de Deus por nome Eliseu, profeta, e junto a isso a oração e o temor a Deus que o mesmo tinha. Ele ora, abençoa, a farinha absorve, glória a Deus, e é liberado novamente aquele caldo, ou propriamente aquele ensopado, aquele guisado que estava ali pronto para o povo comer, e comer satisfeito, porque não havia mais morte na panela. E quantos que provaram? Não teve nada. Mediante aqui, Eliseu, nessa sabedoria de Deus, lançar farinha na panela, creio, acredito eu, que também ele ora por aqueles servos, aqueles discípulos, aqueles profetas que ingeriram a situação, tá? E eles não passaram mal. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido, o intuito dessa palavra é que você saiba com o que você está lidando, é que você conheça a fundo com o que você está labutando. Pense aí, dá-se na mão de alguém algo que ele não sabe discernir como manusear. Então, hoje está tudo avançado em estudos, plataformas digitais, internet, redes sociais, bíblias e livros. Então não há necessidade mais de você passar despercebido ou desconhecido de alguma situação. O intuito desse discípulo foi ajudar a realizar o cozido. A intenção dele era boa, ele se dispôs a fazer isso, mas sem conhecimento do que ele apanhou no campo, para com outras frutas, outras verduras, outros legumes, colocar naquela panela ao lume com aquele guisado. Você tem que saber, glória a Deus, com que você está lidando. Você tem que saber com quem você está convivendo, com quem você está andando, com quem gosta de fazer amizade contigo, ou vice-versa. Tem que conhecer. Sabe por quê? Para não dar erro no final. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica comigo, conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, dá-nos um dia de paz, de trabalho, mais que abençoado na tua presença, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém.